Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus. Alguns minutos hoje para olharmos para a carta à igreja de Tiatira, as igrejas do Apocalipse, a carta da igreja de Tiatira, que é essa repreensão, não é? E esse alerta mais do que necessário continuamente contra o espírito de Jezabel, que era a grande desavença deflagrada na igreja de Tiatira. Falamos sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna. Ontem eu falava algumas coisas sobre a igreja de Pérgamo, não é? Que enfrentava aquela doutrina de Balaão, aquela doutrina dos nicolaítas, uma intenção de servir a Deus na carne e de prevalência humana, ao meu ver, ou então num sentido de se alegrar com o mal, e assim por diante, né? Muito importante. Se você não teve oportunidade de ouvir ainda, vale a pena gastar alguns minutos e ser ministrado. Mas hoje, sobre a igreja de Tiatira, você sabe, a Ásia Menor, a Ásia, aquela província romana evangelizada pelos apóstolos nas décadas douradas da igreja primitiva, não é? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas que receberam cartas. Você sabe que haviam outras igrejas, Hierápolis, Colossos, as igrejas da Acaia, os filipenses, tessalonicenses, a própria igreja de Corinto, de Roma, e por aí vai. Os apóstolos, né, os demais apóstolos, a tradição conta que pregaram nos demais continentes, imagine, na África, o apóstolo Paulo tentava ir à Espanha, enfim. Mas Tiatira, né? Essa igreja que recebeu uma menção muito especial da parte do Senhor, mas não sem uma repreensão, talvez igual ou tal qual ou superior dentro daquilo que eles consentiam. Veja só o que diz o Apocalipse 2:19. 2:19. Conheço as tuas obras, conheço a tua fé, conheço o teu amor, conheço o teu serviço. Meu Deus, eram pessoas realmente de Deus, eram pessoas habilitadas para a obra. E não somente no sentido do ativismo, mas realmente da fé. E com o sentimento que ele extravasava as 4 paredes da igreja, não estavam condensados somente dentro da igreja, mas realmente esse zelo era por aqueles que haveriam de ser alcançados ou que estavam sendo influenciados pela obra de Cristo naquele momento através daquela igreja. E essa igreja recebe esse destaque, né? Ainda no capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 19, eu conheço as tuas obras e sei que elas são mais numerosas, olha que coisa, do que as últimas. Ou seja, era um povo que viveu uma crescente no trabalho. Sabe, queridos, ouça com muita atenção, o exemplo da igreja de Tiatira, ele é muito especial para nós. Porque a grande realidade das pessoas no âmbito ministerial, de uma maneira geral, é crescer a taxas decrescentes. Sabe o que representa isso? Continuar fazendo, mas com menos intensidade, avançando, mas cada vez menos. Tiatira, não. Tiatira sempre trabalhou, sempre realizou, sempre fez, sempre se envolveu. E agora, naquele momento, estava ouvindo isso. As tuas obras agora têm sido maiores, sabe? E é muito bom quando você vê quando os sentimentos e os valores são preservados. Imagina, nós, depois de todos estes anos, de todas as batalhas e lutas, você continuar desejando a obra e desejando ver as igrejas abertas e desejando ver as vidas e edificando, enfim. Então é muito importante. Consulte o teu coração, sonde a tua alma, veja realmente os teus caminhos, como eles andam, sabe? Para que você possa retomar essa porção, porque de realização mesmo, de conquista, sabe? Porque está dentro de você.
E às vezes algum descompasso religioso, às vezes alguma nova fase na tua própria vida, ou às vezes alguma provação possa ter maculado de alguma maneira o envolvimento, o compromisso, sabe? O compromisso possa ter maculado de alguma maneira o estender das mãos. Nós não podemos ser uma igreja que assiste culto. Eu creio que é muito pouco somente para você só assistir culto. Uma bênção ser ministrado, mas tem mais de Deus para nós, né? Então, a Tiatira é essa igreja que vivia um envolvimento maior e tinha aquele compromisso, né? Eu vou seguir aqui em outro áudio. Ainda assim, veja como são as coisas, né? Toda essa marca de habilitação, de abnegação, de renúncia, de entrega que nós vemos no versículo 19, ela tinha um contraponto muito grande que pairava nos corredores da igreja. E nós temos que tomar cuidado para ver se isso também não é uma realidade nesses dias, sabe? Por quê? Porque lá estava essa figura de Jezabel. Os teólogos divergem se de fato era uma mulher que estava lá ou se era menção a uma doutrina que estava dentro da igreja, referindo-se a Jezabel, aquela personagem, princesa dos Sidônios, desposada de Acabe nos dias do profeta Elias. Imagine, quando Jezabel morreu, diz a palavra que sobrou somente a caveira, a palma das mãos e a planta dos pés, né? Era o diabo mesmo, né? A caveira, o espírito de morte, né? Mas o que é declarado claramente no Apocalipse 2:20 sobre Jezabel é que ela ensinava, induzia a igreja à prostituição, que ela se auto-intitulava profetiza, segundo. E olha que coisa, ensinava e seduzia os irmãos à prostituição e a comerem a comida sacrificada aos ídolos. Era muito comum em todas essas cidades, os templos, eu por vezes já tive a oportunidade de explicar isso na igreja, e naqueles templos haviam sacrifícios. E aqueles sacrifícios, parte deles se tornava alimento das pessoas daquela carne e tudo mais, né? O apóstolo Paulo tem um grande debate sobre isso na carta de 1 Coríntios, enfim. Então estava ali Jezabel com uma porção ou uma posição, fosse auto-intitulada ou delegada, mas seguramente aceita, né? Costurando todos esses males no âmbito de espiritualidade, com uma falsa espiritualidade, com uma religiosidade terrível na carne, misturando dessa maneira o culto sabe, manchando, olha que coisa, manchando toda a virtude daquela igreja que estava no versículo 19. E a obra de Deus precisa de ter um fluir, gente. Então, esse equilíbrio que poderia haver em Tiatira estava realmente à beira de um grande comprometimento. E Jezabel acabou ouvindo, melhor, a carta é escrita ao anjo da igreja, né? Para que ele tomasse realmente providências no âmbito da administração da palavra, de repreender aquele grande mal, mas a palavra de exortação foi dada contra Jezabel, dizendo o seguinte, que a ela foi dado tempo para que ela se arrependesse. Mas como ela não se arrependeu do seu mal, olha que coisa, o Senhor disse, matarei os seus filhos. Fossem filhos na carne, não se sabe, ou de alguma maneira aqueles que estavam anuindo, acatando como verdade absoluta aquela doutrina que estava se infiltrando dentro da igreja. E muitas doutrinas hoje têm tentado se infiltrar dentro da igreja, algumas pessoas até maduras, mas em momentos, em lapsos de fraquezas, têm sido realmente enganadas e roubadas contra o culto, contra a autoridade espiritual, contra o entendimento e veracidade da própria palavra, sabe? Contra valores com as próprias ordenanças, como a ceia, o batismo, imagine. O que é isso? É o espírito de Jezabel, que não está com 2 chifres e um tridente na mão. Não, está com sabedoria, está com um sorriso de soslaio, está com performance.
Está repreendido isso no nosso meio, em nome de Jesus. Que Deus nos torne uma igreja com líderes e pastores e bispos e homens de Deus que vão se encher do Espírito, que tem uma marca realmente de dobrar os joelhos e prostrar o coração, que se humilham debaixo das onipotentes mãos do Senhor, encontrando na angústia da alma, porque as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, e às vezes nós estamos dando risadinha. Então está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então Jezabel misturava as profecias com a carnalidade, com o desprezo, aquilo que era a constituição da liderança da igreja, né? E o Senhor disse que no Apocalipse 2, 21, 22, não somente ela seria colocada em precipício e agonia, mas também aqueles que com ela prostituíam, né? Então, muito sério, porque o Senhor disse que ela iria se prostrar de cama. Olha, o que é isso? Enfermidade. Terrível, né? Terrível. A ação, vamos dizer, desse espírito de Jezabel, como consequência do mal na vida daquele próprio praticante, daqueles que aceitaram tais influências, era uma condição de enfermidade, os filhos pereceriam, né? Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente te conduzir em triunfo e te dar graça nessa porção e nessa habilitação que você tem recebido até agora. Em nome de Jesus. Congregue, vá para a casa do Senhor, faça parte das campanhas, receba a oração, abra o teu coração, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar no nosso meio, em nome de Jesus. Orando por você, pedindo a Deus para que todo conflito espiritual, pedindo ao Senhor em nome de Jesus que Ele tenha misericórdia de algo que talvez esteja alojado ou esteja como um conceito de alguma maneira no nosso coração, no coração de alguém. Caia por terra e no arrependimento e na confissão e no perdão venha essa marca de liberação do Senhor. E o Senhor tocará o coração de pessoas como instrumentos de Deus e você verá o sinal de Deus para te abençoar, para te ajudar e para trazer entendimento dos caminhos que você tem a viver em nome de Jesus. Porque igreja, obra de Deus é coisa séria. Nós somos de buscar e saber qual a vontade de Deus para nós e não sermos levados por nenhum vento de doutrina. Te amo, Deus abençoe.